Bom, não vamos perder tempo. Esse vídeo vai ser um resumo de tudo que você precisa saber sobre o Google Gemini. E o que vamos assistir agora é um trailer que o Google acabou de lançar. Mais tarde no vídeo teremos os benchmarks, que são bem surpreendentes e absolutamente tudo o que você precisa saber. Eu sou o Léo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E Agora. Caso queiram saber tudo sobre IA, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Isso me ajuda muito. E agora, bora pro vídeo. All right, testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yazi? 鸭子 Is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are 4 tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high, level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here naturally. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice. I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? Big ear and barking mouth, a dog. Sweet. The coin should be under the right hand. I don't know. The coin is in the left hand using a sleight of hand technique to make it appear as if the coin has disappeared. Both objects are round and flat. There you go. Both are food. The orange is a healthier choice than the cookie. Citrus can be calming, and so can the spin of the fidget toy. They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? Or how about a green cake with a pink heart? Okay, how about these colors? And maybe show me some animals. Okay, now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an octopus? Or a bunny with a pink nose? Ooh, I'll keep those in mind. Which way should the duck go? Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes, so the duck should go left. Smart choice. This is a picture of a crab. That's right. Is this the right order? No,
The correct order is Sun, Earth, Saturn. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right, because it has a loop. What do you think this person might be saying? How about a woohoo? Ooh, I love that. I see you're drawing a guitar. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? Alright, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. What movie are they acting out here? I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away, but don't worry. The cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of capturing the beauty of Gemini. Nice. That's it. I think we're done. Isso é tudo. Acho que acabamos. Agora é hora de dar uma olhada em uma das coisas mais importantes sobre o Gemini, e isso, é claro, são os benchmarks. Agora você pode ver aqui que esses são os benchmarks comparados ao GPT-4, que é o próximo nível em modelo de linguagem grande, mas atualmente o GPT-4 foi superado em quase tudo pelo Gemini Ultra. Nós podemos ver que nas capacidades gerais, o MMLU, que o Gemini Ultra recebeu 90% e o GPT-4 recebeu um 86,4%. Se nós descermos para a aba de raciocínio, nós podemos ver que no Big Bench Hard e no Drop, o Gemini Ultra obteve os melhores resultados. Embora com uma diferença bem pequena, ele obteve os melhores resultados nessa categoria. A única categoria que ele não ganhou foi o Hella Swag, onde ele obteve um 87,8, que é claro, ainda é bem respeitável. Agora, se nós olharmos para os benchmarks de matemática e de código, nós podemos ver que no GSM8K, o Gemini Ultra recebeu um 94,4, comparado ao 92% do GPT-4. Nas tarefas de matemática, que incluem problemas desafiadores como álgebra, geometria, pré-cálculo e alguns outros, ele obteve um 53,2% comparado aos 52,9% do GPT-4. E no código com Human Eval, ele obteve um 74,4% comparado aos 67% do GPT-4. No Natural to Code, ele obteve um 74,9% comparado a 76,9% do GPT-4. Então, no geral, o Gemini Ultra supera o GPT-4 em 7 dessas 8 categorias, o que o torna agora o melhor modelo de linguagem grande que você pode usar no espaço da IA. Agora, nós temos os benchmarks multimodais, e esses são os benchmarks multimodais em que o Gemini e o GPT-4 foram comparados. O que é realmente incrível é que em todos os benchmarks dessa página, o Gemini Ultra superou as capacidades anteriores do GPT-4. Você pode ver que em todos os benchmarks de imagem, o Gemini obteve 59, 77, 82 e 90, e em todas essas categorias ele superou o GPT-4. E isso é claro, o GPT-4 Vision, que é o modelo mais recente que pode analisar imagens. Além disso, como o GPT-4 não tem vídeo, o que eles fizeram foi comparar o Gemini Ultra com o Flamingo do DeepMind. E você pode ver que ele obteve um 62,7 comparado ao 56 do DeepMind, que é o modelo que a mesma empresa fez antes. Isso só mostra uma melhoria recente bem considerável. Além disso, o que também é muito interessante é que nós vimos que até mesmo em áudio, o Gemini Pro supera o Whisper V2 e o Whisper V3 da OpenAI, o que nos mostra que o Gemini é atualmente um sistema de IA multimodal de linguagem grande verdadeiramente de ponta. Agora, vamos dar uma olhada nas impressionantes capacidades do Gemini Ultra em termos de raciocínio e de entender verdadeiramente o que um usuário precisa. Aqui, você verá uma demonstração das capacidades de raciocínio multimodal do Gemini para entender e raciocinar sobre as intenções dos usuários, ferramentas e gerar experiências de usuário personalizadas que vão além das interfaces de chat. Digamos que eu esteja procurando inspirações para um tema de festa de aniversário para minha filha. Ximena diz, eu posso te ajudar com isso. Você poderia me dizer do que ela está interessada? Então eu digo, claro, ela adora animais.
e estamos pensando em fazer algo ao ar livre. Nesse ponto, em vez de responder em texto, o Gemini vai e cria uma interface personalizada para me ajudar a explorar ideias. Tem muitas ideias, é visualmente rico, é interativo. Agora, nada disso foi codificado. Tudo foi gerado pelo Gemini. Gemini usa uma série de etapas de raciocínio, indo de decisões amplas para um raciocínio de resolução cada vez mais alta. Finalmente, chegando ao código e dados. Primeiro, Gemini considera, ele realmente precisa de uma interface de usuário? Um prompt de texto é o melhor? Ok, essa é uma solicitação complexa, que precisa de muitas informações para ser apresentada de maneira organizada. Gemini, então, tenta entender se sabe o suficiente para ajudar. Há muita ambiguidade. Eu não disse quais são os interesses da minha filha, ou que tipo de festa eu queria, então ele fez uma pergunta esclarecedora. Quando eu disse que estamos pensando em uma festa ao ar livre e minha filha ama animais, Gemini entendeu que tinha informações suficientes para prosseguir, mas fez uma nota de que ainda havia ambiguidade sobre que tipo de animais, e isso é importante, e que tipo de festa ao ar livre. A seguir é um passo crítico. Gemini escreve o documento de requisitos do produto, ou DRP, contém o plano para os tipos de funcionalidade que a experiência terá. Por exemplo, deveria mostrar diferentes possíveis temas de festa, algumas atividades e opções de comida para eles. Agora, com base neste DRP, Gemini tenta projetar a melhor experiência para a jornada do usuário. Ele acredita que o usuário gostará de explorar uma lista de opções, mas também desejará aprofundar-se em detalhes. Ele usa isso para projetar uma lista e um layout de detalhes que vimos anteriormente. Com esse design, ele escreve o código Flutter para compor a interface a partir de widgets e escrever qualquer funcionalidade necessária. Finalmente, ele gera e recupera os dados necessários para renderizar a experiência. Você pode ver que está preenchendo conteúdo e imagens para as diferentes seções. Animais de fazenda. Ela iria gostar disso. Clicar na interface regenera os dados a serem renderizados pelo roteiro codificado. Eu sei que ela gosta de cupcakes. Agora posso clicar em qualquer coisa na interface e pedir mais informações. Eu poderia diga instruções passo a passo sobre como assar isso e começa a gerar uma nova interface do usuário. Desta vez, ele projeta uma UI mais adequada para me dar instruções passo a passo. Quero encontrar alguns enfeites de bolo adequados para isso. Mostre-me alguns enfeites de bolo de animais da fazenda. Neste ponto, Gemini decide novamente criar uma experiência visualmente rica. Ele gera uma galeria de imagens. Observe os menus suspensos no topo. Ele decidiu que talvez devesse me ajudar a explorar, mostrando diferentes opções. A ovelha parece interessante. Eu sei que ela gosta disso. E agora ele me ajuda a escolher ovelhas Kickdubberies. Essas parecem ótimas. Isso vai ser uma festa de aniversário divertida. Espero que você tenha visto um vislumbre do que Gemini é capaz. Estou realmente animado com o que é possível aqui. Este é um momento tão interessante em AI e estou animado para fazer parte disso. Como pai, você pode ter que ajudar seu filho com a tarefa de casa. Eu certamente tive que fazer isso. Aqui é onde o Gemini pode ajudar. Para esta demonstração, criamos uma interface simples, e com algum estímulo inteligente por baixo do capô, podemos realmente aproveitar a matemática, raciocínio e lógica do Gemini. Raciocínio e capacidades multimodais para aprender uma matéria como física. Com o Gemini, você pode enviar uma foto de respostas escritas à mão em uma folha de respostas. Não apenas o Gemini pode resolver esses problemas, mas essa é a parte incrível. Ele pode ler as respostas e entender o que estava certo e o que estava errado. E explique os conceitos que precisam de mais esclarecimento. Então, Gemini identificou alguns erros com os problemas 1 e 3 aqui. Vamos dar uma olhada em 3. Aqui, a Gemini identifica que a fórmula estava correta, mas houve um erro no cálculo da altura. Podemos pedir ao Gemini para explicar em mais detalhes por que a altura é de 50 metros em vez de 6. Eu posso perguntar Odeio mais ao explicar. Gemini. Aqui, o Gemini explica os detalhes passo a passo para resolver o problema. Devido à capacidade do Gemini de entender informações sutis e responder perguntas sobre tópicos complicados, ele pode te dar uma explicação personalizada do assunto que você está tentando aprender. E por último, se quiser aprender mais, pode simplesmente perguntar. Gemini fornecerá problemas de prática personalizados com base nos erros. Aqui eu tenho um problema semelhante, onde eu tenho que descobrir a velocidade do gato. A altura da rampa é o dobro. Ah, sim, eu sabia disso.
Aqui você vai ver uma demonstração das capacidades de raciocínio multimodal do Gemini para entender e raciocinar sobre a intenção dos usuários. Um problema comum que os cientistas enfrentam é a necessidade de encontrar e usar dados extraídos da literatura científica. Isso é difícil porque os cientistas precisam procurar entre milhares de artigos científicos para obter informações-chave e extraí-las à mão. É um fluxo de trabalho muito comum e muito demorado. Na verdade, alguns de nossos cientistas no Google DeepMind enfrentam esse mesmo problema. Eles usam Gemini para ajudar com isso porque Gemini tem uma incrível compreensão da ciência. Taylor explicará mais. Então, estávamos olhando para este estudo de 2022. Os autores criaram um conjunto de dados, revendo dezenas de milhares de artigos científicos em genética. Eles encontraram algumas centenas de artigos que continham as informações relevantes, extraíram-na manualmente e a coletaram em uma tabela. Estudos como este podem levar muito tempo. Precisávamos atualizar este conjunto de dados com as novidades dos últimos anos. Mas são mais de 200 mil novos artigos de acesso aberto adicionados a este domínio desde 2021. Não conseguimos fazer isso manualmente, então pedimos a Gemini para nos ajudar. Primeiro, precisávamos filtrar os artigos científicos relevantes. Escrevemos uma instrução, exatamente como esta, dizendo ao Gemini exatamente o que procurar. Com suas capacidades avançadas de raciocínio, o Gemini conseguiu distinguir entre os artigos que eram relevantes para o estudo e aqueles que não foram. Para os documentos relevantes, escrevemos um pedido semelhante, pedindo ao Gemini para ler o documento e extrair os dados-chave para nós. Podemos até pedir ao Gemini para adicionar anotações. Isso nos mostrou exatamente onde no artigo o Gemini encontrou a informação. Executamos isso em grande escala, e durante uma pausa para o almoço, o Gemini leu 200 mil artigos para nós, filtrou para 250 e extraiu seus dados. Agora temos uma versão atualizada deste conjunto de dados. Mas como o Gemini é multimodal, ele não só pode raciocinar sobre informações de texto, como também pode raciocinar sobre figuras. Então deixe-me mostrar algo realmente interessante. Com o nosso novo conjunto de dados, podemos agora pedir ao Gemini para atualizar um gráfico do estudo original. Primeiro, demos a Gemini uma captura de tela dessa figura. Depois pedimos que ela gerasse o código necessário para traçá-la. E ao alimentar este código com o nosso novo conjunto de dados, obtemos nossa figura atualizada. Você pode ver que esta figura agora inclui dados até 2023. Então, Taylor usou o Gemini para pesquisar um grande corpus de literatura para documentos relevantes e extrair informações-chave desses documentos, bem como atualizar figuras. Claro, essas capacidades podem ajudar mais do que apenas biólogos ou mesmo cientistas. Eles se estendem naturalmente a qualquer domínio que dependa de grandes conjuntos de dados, como direito ou finanças. Então é isso que o Gemini pode tornar possível, e estamos animados para ver o que você criará com o Gemini. Então, essencialmente, agora nós vamos entrar em alguns detalhes do relatório técnico do Gemini, que é basicamente um mergulho mais profundo no modelo real, como ele funciona e algumas das capacidades reais. Então, o que nós podemos ver aqui é que nós podemos ver a imagem de entrada do usuário, e o usuário essencialmente tira uma foto com seu telefone, e claro, ele usa a sua voz para falar com o Gemini, então o Gemini responde. O que essa pessoa está tentando fazer aqui é essencialmente fazer um omelete. Então, ele tirou uma foto do omelete, você pode ver que o modelo responde: quebre os ovos em uma tigela e bata-os. Depois, é claro, a pessoa diz: obrigado pelas instruções, eu comecei a fazer minha omelete. Está pronta agora? Parece que está quase pronta, você pode virá-la. Então, a pessoa pergunta: por que não está pronto? E ele responde: não está pronta porque o ovo ainda está mole. E ele diz: e agora? Parece que está pronta agora, você pode tirá-la do fogo e servir. Então, essa é uma interação simples que você pode ver como a IA está prestes a ser incorporada no que fazemos no dia a dia, tornando muitas tarefas mais fáceis com as capacidades multimodais. Então, isso é algo que eu acho que tem muito mais aplicações do que apenas modelos de linguagem grandes, que são principalmente baseados em software. Quando temos um modelo que é tão capaz em termos de reconhecimento de imagem e de ser capaz de combinar isso, ele apresenta uma experiência muito boa para o usuário. Uma coisa que eu queria entender era exatamente qual era o comprimento de contexto para o Gemini. Aqui você pode ver que eles nos diz que o comprimento de contexto do Google Gemini é um comprimento de contexto de 32.000. Os modelos Gemini são treinados para lidar com sequências muito longas de dados, especificamente 32.768 tokens, o que essencialmente permite que eles utilizem um contexto de forma mais eficaz. A eficácia dos modelos com comprimento de contexto longo foi testada usando um teste sintético de recuperação, e se envolve colocar pares, chave e valor no início de uma longa linha de texto, e depois verificar se o modelo pode recuperar com precisão o valor quando dado a chave, mesmo com muito texto intermediário. Agora, o que também foi incrível sobre isso foi que ele mostrou o valor correto com 98% de precisão, quando consultado
espaçado em todo o comprimento do contexto. Agora, à medida que a posição da sequência aumenta, ou seja, à medida que você avança no texto, o NLL diminui, indicando que o modelo pode usar efetivamente a informação do contexto ao longo de todo o comprimento do texto, até o comprimento total de 32.000 tokens. Então, em essência, essa seção destaca a capacidade avançada do modelo de lidar e recuperar informações de textos muito longas, o que é uma melhoria significativa em relação aos modelos que só podiam lidar com texto muito mais curtos. Agora, aqui nós temos mais algumas coisas sobre raciocínio e geração de código. Isso vai parecer muito semelhante ao que vimos no GPT-4 antes, então isso é bastante interessante. Nós temos algo que diz: cria um aplicativo web chamado Opossum Search, e então, essencialmente, nós demos 5 instruções. Toda vez que ele fizer uma consulta de pesquisa, ele deve redirecioná-lo para uma pesquisa do Google com a mesma consulta, mas com a palavra Opossum antes. Ele deve ser visualmente semelhante à pesquisa do Google. Em vez do logo do Google, ele deve ter uma foto de um gambá vinda da internet, e ele deve ser um único arquivo HTML, sem arquivos JS ou CSS separados. Ele deve dizer Powered by Google Search no rodapé. Então, é claro, nós podemos ver que na próxima página aqui, isso é exatamente o que nós conseguimos. E claro, isso é algo que funciona. Lembre-se, isso está sendo alimentado pelo seu poderoso AlphaCode 2, que envolve capacidades de busca e planejamento. Aqui, é claro, nós temos resposta e perguntas multimodais. Ele diz: você sabe o que é essa planta? Como eu cuido melhor dela? E claro, nós podemos ver que ele nos dá uma resposta detalhada sobre exatamente o que essa planta é e como melhor cuidar dela. Agora, isso tem uma capacidade muito boa, no sentido de ser capaz de identificar exatamente qual planta é e todos os detalhes. É algo que vai ajudar muita gente. Combinado com o conhecimento de milhões de plantas diferentes, nós podemos ver exatamente quão bom esse modelo vai ser para vários casos de uso diferentes. Então, nós temos a geração intercalada de imagens e texto. Ele diz: por favor, crie um post de blog sobre uma viagem a Nova York, onde um cachorro e seu dono se divertem muito. Inclua algumas fotos do cachorro posando feliz em diferentes pontos turísticos. Então, isso é onde nós podemos ver que isso é algo que está gerando imagens e é capaz de seguir as instruções de gerar um post de blog relacionado ao texto e mostrando pra gente níveis de consistência com o cachorro em todas as imagens, o que é realmente muito difícil. Então, eu acho algo assim muito eficaz, porque, mais uma vez, ele está nos mostrando que quando você combina essa capacidade multimodal, nós vamos ter algo que é muito superior aos modelos de linguagem anteriores. Você não pode realmente fazer isso com o GPT-4 em termos de consistência. Então, isso é definitivamente um avanço em relação ao que vimos anteriormente. Continuando, nós temos a busca de informações sobre objetos, e nós podemos ver que ele resolve um quebra-cabeça usando entradas multimodais. Ele reconhece os objetos nessas imagens e identifica uma característica comum que conecta os dois objetos. Aqui nós temos o entendimento e raciocínio sobre dados e gráficos, e isso é realmente algo que o Google é muito bom. Então ele realmente diz: identifique o ponto de dados que se destaca nos gráficos e o que isso implica. Depois, produza uma tabela detalhada em Markdown para todos os dados mostrados. Então, nós podemos ver aqui que ele nos mostra os dados exatos nessa tabela, e ele diz que o ponto de dados que se destaca é o desperdício de plástico em aterros dos Estados Unidos, que é 76%. Então, ele nos mostra que isso definitivamente tem algumas capacidades muito avançadas em termos de entendimento multimodal dos gráficos. Aqui nós temos uma das minhas capacidades favoritas, e isso é o entendimento de vídeo. Nós podemos ver que o usuário colocou essa pergunta: como esse jogador pode melhorar sua técnica? E nós temos o Gemini dizendo que esse jogador de futebol precisa trabalhar em sua mecânica de chute. Seu pé não está fazendo um bom contato com a bola, o que faz com que a bola voe para cima e longe do gol. Ele também precisa trabalhar em sua posição corporal. Ele deve se inclinar para o chute com a sua perna não chutadora na frente da sua perna chutadora, e ele deve seguir com a sua perna chutadora. O Gemini é realmente 100% multimodal, e nesse vídeo a entrada e a saída que ele deu foi muito boa. Então, se você já jogou futebol, você sabe que exatamente o que ele está dizendo é bem verdade, e que a técnica que ele está usando no vídeo não é precisa. Então, eu particularmente estou muito animado para usar o Gemini e ver exatamente quão boas são essas capacidades de vídeo. Agora, aqui nós precisamos saber e dar uma olhada no que vem a seguir para o Google Gemini, porque aparentemente isso é só o começo. Então, Hassabis diz que o Google DeepMind já está estudando como o Gemini pode ser combinado com robótica para interagir fisicamente com o mundo. Para ser verdadeiramente multimodal, você teria que incluir toque e feedback tátil. E ele diz: há muita promessa com a aplicação desses tipos de modelos fundamentais para a robótica, e nós estamos explorando isso intensamente. Então, parece que o futuro da robótica humana, ou algum tipo de robótica, vai ser combinado com algum tipo de modelo fundamental para fornecer uma habilidade para esses modelos de linguagem grandes ou sistemas de IA interagirem com o mundo de uma nova maneira, o que definitivamente seria uma coisa muito interessante, porque não é algo que vimos sendo feito em um nível
muito alto ainda. Além disso, o que é loucura foi que eles falaram sobre o próximo ano. Então, primeiro, esse aqui é um artigo da Wired, que eu vou deixar o link na descrição. E, basicamente, o artigo diz: para os agentes de IA funcionarem de forma confiável, os algoritmos que os alimentam precisam ser muito mais inteligentes. A OpenAI está trabalhando em um projeto chamado QStar, que é projetado para melhorar as capacidades de leitura dos modelos de IA, talvez usando o aprendizado por reforço, a técnica por trás do AlphaGo. Hassabis diz que a sua empresa está fazendo pesquisas ao longo de linhas semelhantes, o que é algo que eu falei há uns 2-3 meses, onde Hassabis realmente afirmou que eles estão focando em busca e planejamento. Ele continua a afirmar que nós temos alguns dos melhores especialistas em aprendizado por reforço do mundo, que inventaram algumas dessas coisas. E então ele continua a afirmar que os avanços do AlphaGo são esperados para ajudar a melhorar o planejamento e o raciocínio em modelos futuros, como o de hoje. Então ele afirma: nós temos algumas inovações interessantes que estamos trabalhando para fazer para as versões futuras do Gemini, e você verá muitos avanços rápidos no próximo ano. Agora, eu realmente quero analisar essa declaração, porque você pode perder algumas dessas declarações chaves se você não olhar para as palavras que ele usou. Então ele disse que nós temos inovações interessantes e avanços rápidos. Então, isso são duas coisas-chave. O número 1 é a parte das inovações. Agora, inovações é uma palavra-chave, porque ele não disse que nós vamos melhorar esses modelos. O que ele disse é que nós vamos fazer inovações. Agora, o que isso significa é que nós provavelmente vamos ver algo novo e provavelmente algo que nunca foi visto antes, o que essencialmente torna o próximo ano um ano realmente fascinante para qualquer pessoa que goste de IA, porque nós vamos ver muitos modelos diferentes e muitas técnicas novas que nunca vimos antes. Uma coisa que eu sempre falo é que você tem que lembrar o que eles fizeram com o AlphaGo e modelos anteriores para entender verdadeiramente as capacidades do Google DeepMind. E ele também está dizendo que você verá avanços rápidos no próximo ano, o que quer dizer que eles vão melhorar muito o que já tem, e 2024 vai ser realmente um ano muito louco. De qualquer forma, vai ser interessante ver como isso tudo vai desenrolar, e se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre essa incrível ferramenta do Google, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e deixar sua opinião nos comentários sobre o que você acha do Google Gemini. Muito obrigado, até a próxima, valeu!